Fala galera, aqui é a Gabi Schultz, a Gia, e aqui nesse canal Sensual Hip Dance Gia, você não vai ver só dança, só sobre as minhas músicas, mas também sobre desenvolvimento pessoal e conteúdo sobre empreender, sobre empreendedorismo. Por quê? Porque tudo isso faz parte da pessoa que eu sou e eu acredito que todo artista, todo profissional precisa ter essas noções. Então, antes de a gente entrar mesmo no conteúdo de hoje, o conteúdo específico de intraempreendedorismo, eu quero já fazer um convite, uma chamada para você entrar no meu grupo do Telegram. Sim, no grupo do Telegram SHD Mind eu dou pílulas de conteúdo desse gênero todos os dias. Todos os dias você vai escutar meus áudios de motivação, de novo, desenvolvimento, sacadas empreendedoras, conteúdos foda. Então no link, na descrição desse vídeo, eu vou deixar o link para você já fazer parte agora. Vamos entrar no nosso tema, intraempreendedor. Será que você é um intraempreendedor? Você já ouviu sobre esse termo? Será que é possível empreender dentro da empresa de alguém? Bom, tudo isso já ficou aqui batendo na minha cabeça. E a primeira vez que eu ouvi a palavra intraempreendedor, eu até fiz uma cara de será que esse não é mais um modismo no mundo dos negócios, mais um termo? Eu fui dar uma pesquisada e uma observada também em exemplos práticos, em cases, para eu tentar entender e conseguir fazer algumas considerações muito importantes e que eu acredito que pode te ajudar a pensar se você é um empreendedor, um intraempreendedor, ou se você é um empregado simples. Vamos começar. Você é uma pessoa que tem proatividade, que pensa além dos obstáculos, que faz além do que é proposto, enfim. A gente pode pensar várias características aí que fariam de uma pessoa com uma postura de empreender, de empreendedor ou de intraempreendedor. Mas as posturas, elas não são suficientes. Ok, as posturas, elas são importantes, É aquilo que a gente vê, é como a gente se comporta, mas o intraempreendedor e o empreendedor, ele precisa de ações. E é por isso que, mais adiante, eu vou falar de táticas, eu vou te dar 5 táticas, 5 ações para você executar esse intraempreendedorismo. Vou falar também de exemplos, mas bora lá. Para a gente poder entender, primeiro, vamos pensar numa pirâmide. Vamos pensar que na base, a parte mais larga, a gente tem ali o funcionário, o empregado, o trabalhador comum. E ele é a maioria. Logo acima, a gente tem o intraempreendedor e, por último, o empreendedor. Qualquer pessoa pode ser um empreendedor, um intraempreendedor? Na minha opinião, não. Porque além de posturas, primeiro que a gente viu, a gente percebe aí que é uma minoria de pessoas que tem aquela postura proativa, que vai pra frente, que toca o grupo. É uma minoria realmente. E agora, a gente pensar em pessoas que realmente executam, realmente fazem o seu papel de intraempreendedor ou de empreendedor, a gente tem uma redução ainda maior. Bom, mas como é que a gente vai definir, então, em linhas gerais, o que é um intraempreendedor? Vamos lá. O intraempreendedor, ele é aquele funcionário, aquela pessoa que não só tem ideias positivas, de engajamento, e vamos lá, e proativo, mas ele também insere produtos, processos, táticas, serviços dentro de uma empresa. Então ele realmente realiza. Isso em linhas gerais. E eu quero começar, antes de eu passar para as táticas e comentar cada uma delas, e são 5, eu quero contar uma história, tentando analisar um próprio case meu, e de como também, vamos supor, de uma postura de intraempreendedora, eu cheguei
no empreendedorismo, de ter uma empresa, né? Para quem não sabe, eu tenho um estúdio de dança, que é este lugar onde eu estou hoje, mas também que transcende barreiras de lugar físico, né? Porque a gente tem outros tipos de serviço que não precisam realmente ter a sala de dança, mas temos esse espaço que se chama Grupo My House, um estúdio de dança. E também tenho a Sensual Hip Dance, que é uma modalidade de dança com certificação, onde eu certifico profissionais para também exercerem essa modalidade como professoras e professores Sensual Hip Dance. Além disso, também sou cantora, tenho o meu trabalho, né, com a música sendo lançado recentemente e eu vejo a plena necessidade de ser cada vez mais empreendedora dentro desse mercado. Mas pra gente ir pra história, eu vou puxar um pouquinho antes de falar quando o Grupo My House não era um espaço físico. Exatamente, o Grupo My House, antes de ser um estúdio de dança, era um grupo de dança. Por isso que ficou o Grupo My House. A gente resolveu manter, por outras questões também, esse nome. Quem criou o My House, enquanto grupo, não fui eu, foi o meu sócio e marido, o Marco Rodrigues. E ele, nos espetáculos, eu nem participava nem como bailarina inicialmente. Depois é que eu fui entrar no elenco de um dos primeiros espetáculos que eu fiz parte. O que eu fazia antes? Eu fazia aula com ele, eu tinha um olhar um pouco de fora. Nos espetáculos, eu arrumava a roupa do pessoal que ia dançar, eu passava a roupa, eu pendurava no cabide, mas não só essas ações. Eu também tinha um olhar de como é que tá acontecendo os processos criativos? Como é que tá acontecendo os processos administrativos da empresa, do grupo, né? Quando quer fazer um novo espetáculo, que formas que existem aí de captação de dinheiro, enfim. Eu tava sempre pensando junto e sugerindo coisas e realmente implementando coisas, até porque foi daí com a minha realmente entrada efetiva que a gente implementou esse espaço de dança, o estúdio Grupo My House. Bem, mas agora a gente vai falar das táticas. Eu prometi para vocês falar um pouquinho sobre 5 táticas para a gente executar esse modo de ser intraempreendedor. Então, a gente vai começar a falar da número 1, a tática que está relacionada com a ideia, a consciência da mente mestra. Napoleão Hill fala que para se ter uma mente mestra, na criação da mente mestra, a gente tem que ter a noção de que existem processos de dependência, independência e interdependência. Passando brevemente por esses momentos, a gente pode pensar assim: dependência. Eu quero começar a fazer alguma coisa. Vamos supor, com o exemplo que ele dá, eu quero tocar guitarra numa banda muito famosa. Então eu ganho a guitarra, mas eu preciso de um professor que me ensine. Eu preciso de prática, eu preciso ser bom, eu preciso ser boa naquilo. Então eu dependo de uma outra pessoa para que eu esteja lá. Depois, na independência. Então, da dependência, a gente vai passar para independência. Na independência, eu consigo finalmente ter uma noção do que é tocar guitarra. Eu sou boa nisso. Eu tenho o meu poder pessoal com aquele instrumento e eu sou ativa e poderosa e livre para fazer. Eu sou uma profissional daquele meio para eu poder atuar num meio ou no outro, de uma forma ou de outra, numa empresa ou outra. E num terceiro nível, eu vou para a interdependência. Então a gente às vezes acha que depois que a gente fica independente ali é onde a gente, chegou, ou que a gente não vai precisar depender de fazer relações, enfim. É um tremendo engano, porque na verdade a interdependência é quando a gente chega lá. Aí eu vou fazer negócios, estratégias com outras pessoas que têm o mesmo ou mais poder e conhecimento pessoal do que eu mesmo. Então a gente tem essa noção desses processos, né? O interempreendedor, ele tem já o seu poder pessoal, ele já tem os paranauê, ele já tem o seu know-how e ele sabe trabalhar. Então ele vai entrar
para que aos poucos ele busque essas relações de interdependência. Aí sim ele vai ser realmente um agente interempreendedor que sugere, que implementa serviços, que implementa processos, que verifica coisas que às vezes o empreendedor, o chefe não viu, não se deu conta, e ele vai lá e faz, e com certeza tem grandes méritos e ótimos resultados dentro da empresa por conta disso. Uma segunda tática que eu quero deixar aqui para vocês é a tática da consciência da alteridade. O que é a alteridade? A alteridade, basicamente, é a gente se colocar no lugar do outro. Um intraempreendedor, alguém que quer ser um intraempreendedor, ele tem que ter isso muito bem, muito afiado, porque ele deve entrar na empresa pensando como se ele fosse o dono. Tem gente que é intraempreendedor e se comporta como fosse o dono mesmo, no bom sentido, né? E até para algumas pessoas de fora acham que ele realmente é dono também, que tem uma porcentagem da empresa, enfim. Essa pessoa, por ela ter essa alteridade, ela chega na empresa e ela avalia e ela enxerga não só como empregado. Ela consegue ver um pouco de fora e o principal, se colocar no lugar do chefe, do empreendedor, para pensar novas ideias, mas também para avaliar a sua própria postura, para avaliar os resultados da empresa, enfim, tenha alteridade para entender a empresa de dentro e conseguir fazer esse olhar também de fora, ok? Assim a gente vai para a terceira tática. Nessa terceira tática a gente vai falar um pouquinho sobre metas. Exatamente, metas. O que a gente tem como base? Normalmente uma empresa, um chefe, um gerente, enfim, dá metas a serem alcançadas, estabelece metas a serem alcançadas pelos seus funcionários. Mas e se você colocasse as suas próprias metas? É claro, você também pode ter suas metas impostas, mas você já pensou na ideia de se colocar propostas, objetivos e metas para serem batidas naquela semana, naquele mês, semestre, ano dentro da empresa que você trabalha? Quarta dica tem tudo a ver também com a dica tática do princípio de alteridade, mas tenha noção. Noção do quê? Noção de que eu já vi muita gente no meu nicho, tá, de trabalho, que eu tenho mais experiência, que é o campo da dança e das aulas de dança, falarem assim: eu não me importo quantos alunos tem dentro da minha sala, porque eu ganho um horário, eu ganho o valor de hora-aula, então não independe o meu ganho se vão ter 5, 10 ou 20 alunos dentro da sala. E como eu digo, cuidado com isso, porque tenha noção. Se você não tiver gente dentro da sua aula e você ganha, sei lá, R$40, R$50 a sua hora-aula, e você se acomodar nisso, primeiro, você não vai chegar acima disso, vai ser muito difícil chegar, bater metas, porque você não criou nenhuma, né? Você tá dizendo que não importa, então você realmente não tem metas e não tem um pensamento para onde você quer chegar e onde você quer crescer. Em segundo lugar, de 5 pode cair para 4, 3, 2 e você não ter mais nenhum aluno, e aí a sua turma fecha. E aí a sua empresa que você trabalha não tem mais dinheiro, inclusive para pagar a sua hora-aula. Então, muito cuidado com essa ideia de que se você fizer X, você vai continuar tendo aquele mesmo valor correspondente. De que se você fizer no seu limite, tá tudo garantido, porque a gente sabe que no mundo do empreendedorismo nada está garantido. E a quinta e última tática é: use, explore, abuse das redes sociais. Para de ficar postando bobagem, para de ficar olhando bobagem nas redes sociais e comece a produzir conteúdos a ver com o seu trabalho. Você não precisa ter um negócio para produzir conteúdos, você não precisa ser o dono da empresa para gerar valor para as pessoas. Mostre o seu trabalho, mostre o seu dia a dia, mostre a sua rotina, a sua vida como intraempreendedor ou como empreendedor. Acredito eu que não deve mais se separar da sua vida pessoal, onde que você nas redes sociais só usa para postar suas festas, suas baladas, não, mas também mostre seu trabalho. Se você não pode fazer os dois na mesma rede social, divida, mas tenha essa grande ferramenta que num
bom espaço aí é gratuita para você alavancar os seus objetivos, para você mostrar o seu serviço, para você ser visto e para você, de novo, gerar valor. De diversas formas, a gente tem Instagram, a gente tem YouTube, não só como criação, né, de conteúdos e valor, enfim, de compartilhar o que você faz com o mundo, mas também de consumir. Olha quanta coisa a gente tem aí no YouTube. Olha quanta coisa a gente tem aí no Instagram e você continua aqui, ó, até dentro do seu trabalho aqui, ó, rolando, rolando, rolando e não encontrando nada de útil. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil para te impulsionar a ser um intraempreendedor. Se inscreve nesse canal porque vai ter muito mais conteúdo desse gênero e também de dança e de música para você me conhecer, entrar mais no meu mundo, é isso que eu quero. E pode me seguir lá no meu Instagram, acompanhar os stories, tudo que eu faço. Gia.cantor é um deles e o Sensual Hip Dance, que a maioria já segue aí. Segue nos dois porque os conteúdos são diferentes e se complementam. Beijo!